A Arca de Noé. Mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, quero deixar uma introdução para vocês. Hoje vamos falar da história de Noé, homem íntegro e obediente a Deus. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Nesse meio tempo, ele falou que Deus iria destruir a terra com água. Mas o povo não acreditou, e veio o dilúvio. Assim será também na volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos já não estão acreditando mais, mas o Senhor prometeu que viria, e Ele vai cumprir a promessa. E eu quero apresentar para vocês passagens bíblicas que falam quando o Senhor vai voltar. Amém. Segue o filme. Parte 1. O sopro do amor no silêncio do mundo. Num tempo em que a terra chorava silenciosa, ferida pelas mãos humanas, o céu escurecia, não por nuvens, mas por corações apagados. Os dias eram como folhas secas levadas pelo vento, sem rumo, sem raiz. O Criador, em sua ternura eterna, olhava o mundo com olhos de quem ama profundamente, mesmo quando tudo parece perdido. Entre tantos que se perderam em si mesmos, ele viu Noé, homem de passo simples, mas alma luminosa. E então, no sussurro do vento e no toque suave da brisa, Deus falou, não com trovões, mas com a doçura que só um pai conhece. Noé, disse ele, como quem pronuncia o nome de um filho amado. Em ti floresce a esperança. Teu coração me escuta mesmo quando o mundo grita. Vem, andemos juntos. E assim nasceu entre os dois uma amizade antiga como a luz. Deus não apenas ordenou, Ele convidou, não exigiu, mas sonhou junto. Mostrou os planos da arca, não como ordens frias, mas como a promessa de um novo recomeço, desenhado com amor e medida com cuidado. Noé, com lágrimas nos olhos, não pela dor, mas pela honra, aceitou. Era um chamado que dançava entre responsabilidade e ternura. Cada tábua cortada era uma prece, cada martelada um gesto de fé. Enquanto o mundo zombava, o céu sorria, pois, mais do que madeira e alcatrão, a arca era feita de confiança e amor mútuo. Deus não se afastou, Ele caminhava ao lado, orientando, animando, cuidando. Como um jardineiro que mesmo sob o dilúvio acreditava na primavera. O Senhor via em Noé a semente da nova humanidade, e ali, em meio ao caos prestes a vir, brotava um jardim secreto, a aliança feita de afeto entre o homem e seu Deus. Parte 2. A Arca, berço de promessa e poesia. A madeira soava como harpa nas mãos de Noé, e cada batida do martelo era como um pulsar de um coração em sintonia com o céu. Os dias se alongavam entre suor e oração, mas a presença de Deus jamais se distanciava. Pairava suave como neblina nas manhãs e ardia doce como o sol ao entardecer. A arca tomava forma, não como um navio qualquer, mas como um ventre santo, onde a vida, ainda frágil, encontraria abrigo. Era mais que salvação, era arte feita de obediência, um poema esculpido em cedro e graça. Os filhos de Noé ajudavam, e mesmo os animais que se aproximavam não vinham por instinto, mas por uma melodia invisível. A canção do Criador que chamava todas as criaturas
para dentro do cuidado. Leões vinham com mansidão nos olhos. Pombas traziam esperança no voo. Cada par, uma estrofe viva do amor que não desiste do mundo. E Noé, ao ver o milagre se manifestando em passos e asas, sentia que a arca não era apenas um refúgio, mas um gesto apaixonado de Deus. À noite, sob as estrelas que ainda brilhavam como promessas não quebradas, Noé orava. E Deus respondia, não com palavras, mas com presença, envolvente, serena. Havia silêncio entre eles, mas era o silêncio que existe entre dois que se compreendem por inteiro. O tempo ali não era contagem, mas compasso. E quando a última tranca da arca foi selada, não houve medo, houve abraço invisível, selando a certeza de que, mesmo que os céus se abrissem e as águas descessem, o amor subiria, pois dentro daquele barco havia mais que vida, havia fé navegando nos braços de um Deus que jamais esquece seus filhos. Lá dentro, Noé e seus viviam dias suspenso entre o passado e o futuro, e mesmo nos momentos de silêncio pesado, havia um calor que os envolvia, não de mantas, mas da presença constante do Altíssimo. Deus estava ali, não do lado de fora, mas no íntimo de cada gesto, de cada oração, sussurrada de cada olhar entre pai e filhos, entre irmãos, entre homem e animal. Era como se o barco navegasse sobre o colo do próprio Criador. O tempo parecia lento, mas não era ocioso, era sagrado. Cada dia era uma carta de amor escrita pela eternidade, moldando os corações com paciência. Noé, ao observar os olhos dos animais, via neles um espelho de confiança. Eles não temiam, pois sentiam que estavam guardados. E ele também, mesmo sem mapa, mesmo sem horizonte visível, sabia que a direção vinha do alto, e quem ama, guia sem errar. Quando a arca rangia sob o peso da chuva, Deus sussurrava firme, ainda estou aqui. E o vento obedecia, e as ondas não tocavam a promessa, pois não era madeira que sustentava aquele refúgio, mas o amor eterno de um pai que não apenas resgata, ele permanece. Parte 4. O arco. Beijo de luz sobre a nova terra. Então, um dia o céu cansou de chorar. As nuvens se afastaram como véus retirados com doçura, revelando a luz que não queimava, acariciava. A arca, como um berço à deriva, repousou sobre os montes serenos. O silêncio da terra era agora um hino. Noé abriu a janela e soltou a pomba, como quem solta um sonho para voar. E quando ela voltou, trazendo em seu bico um ramo verde, o coração de Noé chorou, mas não de medo, e sim de reverência. A esperança brotara, mesmo sob águas antigas. O Senhor então falou, não com voz de comando, mas como quem canta uma canção de ninar ao universo renascido. Sai, Noé, toca a terra com teus pés. Ela já não é a mesma, pois carregou em si o ventre da promessa. E assim o patriarca desceu, não como sobrevivente, mas como filho amado que retorna ao lar preparado com cuidado e carinho. Os animais correram, saltaram, cantaram. Não havia selva, havia celebração. Noé, de joelhos, ergueu um altar, não para pagar uma dívida, mas para declarar amor. E Deus, com olhos que enxergam além do tempo, fez surgir um arco no céu. Não um aviso, mas um beijo.
cores que dançavam no firmamento como dedos de luz tocando a terra com ternura. Era um símbolo de um pacto que não se apagaria com as eras, nunca mais, disse o Senhor. Desfarei com dor o que eu criei com amor. E assim, a história de Noé não terminou com terra firme, mas com um laço eterno entre o céu e o homem. Um conto selado não por medo, mas por misericórdia. E o arco-íris, até hoje, canta nos céus essa lembrança. O amor de Deus sempre encontrará uma arca para nos guardar. E aí, irmãos, gostaram do vídeo? Obrigado aí, tá? Por mais um momento. Que Deus abençoe vocês. Não esquecendo, irmãos, inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe, dá um joinha, tá? Manda para o grupo de orações, para os irmãos, né? Para que esse canal chegue a 10 mil inscritos, né? Chegando a 10 mil inscritos, nós vamos começar a fazer aquela campanha de oração pelos enfermos. E não esquecendo também que eu quero apresentar para vocês o projeto Celeiro, tá? Esse projeto Celeiro, ele é para a gente se preparar para a grande tribulação. E não esquecendo também que eu vou divulgar para vocês também, dentro da palavra, quando o Senhor vai voltar, tá? A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas o Senhor também falou para a gente estar atento aos acontecimentos, né? Então a gente percebe pelo que está acontecendo no mundo que o Senhor está muito próximo de voltar. E dentro da palavra eu vou mostrar para vocês que o Senhor está muito próximo, né, da sua volta, tá? Então compartilhe, né? Deus abençoe vocês, dá um joinha, né? E até mais, até o próximo vídeo. E fique com Deus.